Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje a gente vai aprender uma ferramenta do Power Query, que é o nosso editor de planilhas aqui do Power BI, editor de consultas, que é a ferramenta de agrupar dados, que basicamente permite a gente pegar bases de dados gigantes e agrupar nas informações que interessam mais pra gente, beleza? Então se quiser aprender, lembra de ficar até o final do vídeo e baixar o arquivo da aula aqui na descrição para acompanhar o passo a passo do seu computador junto comigo, beleza? E aí, antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para acompanhar todos os nossos conteúdos. E vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Bom, basicamente o que a gente vai ter aqui é uma planilha com uma base de dados de funcionários. Então vai ser o nome do funcionário, a data de contratação, idade, cargo, salário e a área dele, administrativo, comercial, RH e assim por diante. Então, para a gente pegar essa planilha aqui que está em Excel e jogar para dentro do Power BI, vamos clicar aqui ó, na página inicial, na opção de obter dados, e aí vai ter aqui a opção de importar dados do Excel, beleza? E pronto, é só você pesquisar aqui pela opção que você quer. No caso aqui para mim, vai estar nessa pasta aqui. E aí vou clicar aqui em cadastro funcionários e vou clicar em abrir. Maravilha. Quando eu clicar em abrir, e basicamente quando eu clicar em abrir, ele vai abrir uma pré-visualização com todas as abas que eu tenho aqui na planilha. Então repare, eu tenho lá cadastro funcionários e eu tenho aqui só uma aba chamada planilha 1. E se eu clicar nessa aba, planilha 1, ele vai mostrar as informações que eu tenho naquela planilha, que é o nome do funcionário, a data de contratação dele, idade, cargo e assim por diante. Então, para eu falar que eu quero pegar essa planilha e carregar para dentro do Power BI, só clicar aqui nesse checkzinho para marcar ela. E aí aqui embaixo a gente vai ter duas opções, ou carregar ou transformar dados. Carregar, basicamente pegar essa planilha do jeito que ela está e jogar para dentro do Power BI. Mas não é o que a gente quer fazer, a gente quer editar essa planilha para agrupar as informações, para a gente ter um resumo com as informações. Então a gente vai querer editar essa planilha, então a gente vai clicar nesse botão de transformar os dados, beleza? E aí quando a gente clica aqui em transformar os dados, basicamente o que ele vai fazer é, ele vai abrir para a gente o nosso ambiente do Power Query. O Power Query nada mais é do que um ambiente para a gente editar as planilhas aqui antes de jogar elas para dentro do Power BI, beleza? Então, primeiro passo aqui no Power Query é, repare que o nome da planilha está chamada Plan 1, planilha 1, que era o nome da aba que veio do Excel. Mas para não ficar com esse nome, vamos clicar aqui no cantinho direito, ó, vamos mudar para cadastro funcionários. Maravilha, cadastro de funcionários. E aí, o meu objetivo aqui vai ser o seguinte, ó, eu tenho vários funcionários, várias datas de contratação e assim por diante. Só que o meu intuito é, eu quero saber qual é a média de salários por cada uma das áreas da empresa. Então, repara, eu tenho aqui várias áreas, administrativo, comercial, logística, operações e assim por diante. Mas eu quero agrupar essas áreas e ter uma tabelinha pequena só com as áreas administrativo, comercial, logística, só essas áreas e do lado a média salarial. Então, basicamente, eu quero que ele olhe todo mundo que é da área administrativa e faça a média de salário entre eles. Aí vai estar lá, administrativo e média salarial. Depois, todo mundo que é comercial, ele vai ter comercial, logo depois a média de salários da área comercial e assim por diante. Beleza, mas o nosso objetivo aqui, basicamente eu vou querer agrupar as informações, mas eu não vou querer mexer nessa tabela original. Essa tabela original de cadastro de funcionários, pode ser que ela seja interessante para mim depois, então eu não quero apagar ela. Eu quero deixar ela do jeito que ela está, eu quero criar uma outra tabela agrupando as informações. Então, se eu quero criar uma outra tabela, vamos duplicar essa tabela primeiro. E para duplicar essa tabela, só clicar aqui ó, no cantinho direito, que tem as tabelas que eu tenho no Power BI, clicar nela com o botão direito, e vai ter a opção aqui de duplicar. Maravilha. E aqui é só clicar duas vezes e vamos renomear. Vou colocar aqui cadastro agrupado, ou qualquer nome, só para, enfim, a gente saber do que se trata. E vamos lá, o meu objetivo é pegar todos os dados das áreas, agrupar, ou seja, tirar tudo que está repetido, e os salários, eu vou calcular a média dos salários que são da mesma área. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Lá na nossa guia de transformar, a primeira ferramenta que a gente tem é justamente uma ferramenta de agrupar os dados, que é basicamente resumir as informações. Então, vamos clicar lá em agrupar, e aí aqui a ideia vai ser a seguinte. Aqui a primeira coisa que ele pede é se eu quero fazer um agrupamento básico ou um agrupamento avançado. Qual é a diferença entre esses dois? O agrupamento básico ou avançado, a diferença vai ser, o básico eu vou agrupar só por uma coluna, o avançado eu posso agrupar por várias colunas. Então, por exemplo, eu quero agrupar pelas áreas e pelos cargos. Então, ele vai considerar as áreas e para cada área, os diferentes cargos que eu tenho naquela área e assim por diante. Então, mas o nosso objetivo é, eu quero agrupar só levando em consideração a coluna de área. Então, eu vou clicar aqui, ó, na opção de básico, porque vai ser uma coluna só mesmo que eu vou usar para agrupar. E aqui na opção da coluna que eu quero agrupar, eu vou agrupar por área. Pronto. Então, basicamente o que ele vai fazer é, essa minha tabela que tem mais de 1000 linhas, 2000 linhas, o que ele vai basicamente fazer é remover todas as áreas que estão repetidas e vai criar uma tabela pequenininha só com as áreas, comercial, logística e assim por diante. Só que vamos lá, além de agrupar essas informações, eu quero fazer algum cálculo com uma outra coluna que eu tenho na minha tabela. E aí, o que eu quero fazer? E aí, para cada área que ele for agrupar, eu quero que ele faça uma média
entre os salários de todos os funcionários que são daquela área. Então, ele vai basicamente criar uma nova coluna, além das áreas, que vai ser a média dos salários. Então, o nome dessa nova coluna eu vou chamar aqui de média salarial. Média salarial. Maravilha. E aí, logo do lado, qual é a operação que eu quero que ele faça nessa nova coluna chamada média salarial? Eu quero que ele faça uma média, e aí, uma média levando em consideração qual coluna? Os valores de qual coluna? Vai ser a coluna de salário. Então, basicamente, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar todas as áreas, vai agrupar elas, vai fazer um resumo, e do lado desse resumo vai ter uma média com os salários que são daquela área. E aí, quando eu clicar em OK, dá uma olhada no que ele vai fazer. Ele vai resumir para mim só aquelas áreas, sem ficar repetindo um monte de área. Então, ele excluiu todos os funcionários, colocou só um resumo da área e logo ao lado qual é a média salarial daquela área. Então, dá para ver, o administrativo tem uma média salarial de 1.800, o comercial tem uma média salarial de 6.391 e assim por diante. Então, clicando aqui ó, na página inicial, a gente já pode pegar essa tabela do jeito que ela está e carregar ela para dentro do Power BI, clicando aqui nessa opção de fechar e aplicar. E aí, quando a gente fizer isso, ele vai carregar as duas tabelas que a gente trouxe. A tabela de cadastro de funcionários e a tabela de cadastro agrupado, que foi a tabela que a gente conseguiu manipular e fazer as edições para chegar nela. Então tá lá, se eu voltar aqui para guia dados no Power BI, vai ter tanto a tabela de cadastro de funcionários quanto a tabela de cadastro agrupado. E o legal desse cadastro agrupado agora é basicamente o seguinte, eu consigo contar aqui, por exemplo, quantas áreas tem a média salarial acima de R$5.000. Então, agora que eu tenho esse resumo, eu já consigo fazer essas edições. E aí, antes disso, só vamos chegar aqui nessa coluna de média salarial, vamos clicar nela para dar uma formatada. Então, clicando aqui na média salarial, para formatar ela como moeda, tem duas possibilidades. Possibilidade número 1, se você tem a versão mais antiga do Power BI, vai aparecer aqui em cima para você uma guia chamada modelagem. Se você tiver com essa versão antiga e aparecer a guia modelagem, vai na guia modelagem e procura a opção de formatação de moeda. Agora, se você tem o Power BI mais novo, a versão mais nova, atualizada, você vem aqui em ferramentas de coluna e vem aqui nas opções de formato de moeda, você vai clicar ali em moeda geral, tudo bem? E aí, logo aqui do lado, eu vou colocar a quantidade de casas decimais, vou colocar 2 casas decimais e vou dar um Enter. Perfeito. E aí, aqui do lado, ele colocou pra gente a média salarial de cada uma das áreas, já formatado como moeda direitinho. Beleza. Então, agora eu quero contar, por exemplo, quantas áreas tem uma média salarial acima de R$5.000, maior ou igual do que R$5.000. Então, como que a gente vai fazer isso? Se eu quero uma resposta, só um número, que vai ser o total de áreas que tem média salarial acima de R$5.000, sem precisar ficar contando na mão, eu vou criar uma medida, que é a fórmula que eu vou fazer para retornar um único valor. Então, vou clicar aqui ó, com o botão direito, clicar em nova medida, e aí vai aparecer lá em cima para a gente a barra de fórmulas. E na barra de fórmulas eu vou botar aqui, por exemplo, o nome da medida, que vai ser aqui, número de áreas, salário, acima, botar acima 5K, beleza? Então não tem problema nenhum, nossa medida tem um nome relativamente grande. Eu vou colocar igual ao seguinte, e aí o que eu quero fazer é, eu quero contar todas as áreas, mas só se aquela área tiver um salário, uma média salarial maior ou igual a R$5.000. Então, se eu quero fazer uma conta, mas eu quero ter um critério naquela conta, eu vou ter que usar a fórmula Calculate, que é a fórmula que me permite calcular alguma coisa, só que aplicando algum filtro, aplicando alguma condição. Então, eu vou colocar aqui, ó, Calculate e vou apertar o Tab para abrir a fórmula. E vamos lá, a expressão que eu quero calcular é basicamente contar a quantidade de áreas. Então, vou colocar aqui Count, de contar, e abrir a fórmula. E aí, na hora de contar, tanto faz, eu posso ou contar usando a coluna de área, ou eu posso contar usando a coluna de média salarial. Então, aqui da minha tabela de cadastro agrupado, deixa eu escrever aqui cadastro agrupado, eu quero contar a coluna de área. Então, ó, vai aparecer aqui como sugestão a coluna de área, aperto o Tab para ele preencher para a gente. Então, falei para ele contar tudo que tem na coluna de área. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas. Fechei aqui o parênteses, só que agora vamos apertar ponto e vírgula para o seguinte, eu não quero contar todas as 8 áreas, eu quero contar só as áreas em que a média salarial é maior ou igual a R$5.000. Então, logo depois do ponto e vírgula, logo depois de ter falado para ele o que eu quero calcular, vou falar qual é o critério, qual é a condição que eu quero. Então, a minha condição é basicamente o seguinte, eu quero contar se a média salarial, então começo a escrever média salarial, e seleciono aqui a coluna apertando o Tab, só se a média for maior ou igual a R$5.000. Pronto. Então, falei para ele contar se a média for maior ou igual a R$5.000. Fecho o parênteses, terminei a fórmula Calculate e dei um Enter. Então, aqui do lado, a gente acabou de criar essa medida chamada número de áreas que tem o salário acima de R$5.000. Só que a medida ela não aparece aqui na nossa tabela. Então, para a gente visualizar o resultado da medida, só dá um pulinho aqui no nosso relatório, pegar aqui alguma visualização, um gráfico, um cartão, uma matriz, qualquer coisa do tipo,
vou pegar aqui, por exemplo, o cartão, que é legal para visualizar uma resposta só. E aí dentro desse cartão é só clicar aqui no número de funcionários, que foi a medida que a gente criou, no número de áreas, puxar aqui para dentro de campos. Então tá lá, número de áreas com salário acima de R$5.000. E aí o legal é que todo esse passo a passo que a gente fez, ele é automático. Então, por exemplo, se eu voltar no Excel e adicionar mais uma área, ele já vai recalcular aqui para mim automaticamente. Então o legal aqui é o seguinte, o Power BI ele lembra todo esse passo a passo que a gente fez. Então, sempre que a gente adicionar uma área nova dentro da nossa planilha original do cadastro de funcionários, ele já vai replicar aquele processo e já vai recalcular aqui o número de áreas. Então, só para a gente fazer um exemplo aqui, ó, vou abrir aqui a nossa planilha de cadastro de funcionários. Imagina que a gente fosse acrescentar uma nova área dentro da empresa. Então, vou chegar aqui embaixo, imagina que eu, Alon Pinheiro, entrei numa área nova da empresa que é a controladoria. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Alon Pinheiro, aqui do lado, minha data de contratação, vou botar aqui, por exemplo, 2 de fevereiro de 2020. Vou botar aqui 25 anos, vou botar aqui que, por exemplo, eu sou analista sênior, e aí o salário, vamos colocar um salário maior do que 5.000, por exemplo, vou colocar 5.500. Vou colocar aqui minha área nova que vai ser controladoria. Controladoria, maravilha, só salvar o arquivo e fechar. Agora, quando eu voltar no Power BI, vamos dar um pulinho aqui ó, na guia dados. Lembra que estava só com aquelas 8 áreas, da administrativa até o marketing. Se eu clicar aqui em atualizar, automaticamente ele vai repetir todo aquele processo de pegar aquela planilha de cadastro de funcionários e agrupar. E ó, colocou aqui para mim, controladoria, média de salário R$5.500, porque só tem eu. Se meu salário, sou o único funcionário da empresa, e o meu salário é R$5.500, essa vai ser a média salarial. E aqui do lado, lembra, nossa guia relatório, o total de áreas que tinham um salário acima de 5.000, em média, era 6. Agora, viraram 7. Então, sempre que você acrescentar mais informação no seu Power BI, ele vai agrupar já para você automaticamente e vai repetir todo o processo e refazer todos os cálculos quando você clicar aqui no botão de atualizar, beleza? Então, muito legal essa ferramenta de agrupar dados no Power BI quando você quiser fazer resumos aqui das suas tabelas para poder fazer esse tipo de análise aqui, tudo bem? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Lembra de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gosta do nosso conteúdo. E se você quer aprender ainda mais, lembra de deixar aqui o seu comentário e me falar qual tema você quer, que eu sempre olho os comentários e vou gravando aqui o que vocês esperem, beleza? Então, lembra de comentar também se você chegou até o final do vídeo, nossa famosa hashtag Domingou com Power BI, se você acompanha aqui nossos conteúdos de domingo, ou nossos conteúdos de Excel, de VBA também, beleza? Para eu saber que você chegou até o final do vídeo, que você sempre acompanha a gente. E para você não parar de aprender, eu vou deixar 2 presentinhos aqui. O primeiro presente que eu vou deixar para você é um mini curso de Power BI, onde você vai aprender a pegar informações, pegar a base de dados do zero, tratar elas, editar elas, fazer as transformações necessárias e criar um dashboard do zero, mesmo sabendo muito pouco ou nada de Power BI, tudo bem? Então, primeiro presentinho, mini curso básico de Power BI. Segundo presente que eu vou deixar para você vai ser um vídeo completo de Power Query, um vídeo onde eu te mostro várias ferramentas impressionadoras de Power Query, como você faz manipulações avançadas em tabelas, tudo bem? Então, lembra de pegar esses 2 presentinhos que vão aparecer, mini curso e vídeo de Power Query, aqui no final vai aparecer perto da minha cara e te vejo no próximo vídeo.